take me to the jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isa e está começando mais um episódio do IFCast. Eu sou a Isadora Pimpermai e hoje a gente trouxe um convidado muito especial daqui do IFSC, do campus do Xanxerê, que vai contar um pouquinho sobre uma experiência que ele teve com um projeto daqui da escola e vai falar hoje um pouquinho pra gente como foi. E ficamos com o nosso convidado, Anthony. Se apresente, por favor. Eu sou o Antônio Afonso, Cunha Carneiro, e muito obrigado pela oportunidade. Que bom, Anthony. Estamos muito felizes que você está aqui. E você acabou de voltar do intercâmbio de Portugal, isso? Isso. A gente quer saber como é que foi essa experiência pra você. Foi uma experiência muito boa. No começo eu estava um pouco receoso de ir por causa que eu tinha muito medo de não conseguir fazer as coisas de lá e daqui ao mesmo tempo. Mas deu tudo certo. Eu fui em setembro e voltei em dezembro. E foi muito bom. Bom, agora a gente vai saber um pouquinho de cada etapa. Tipo, como é que foi o processo seletivo? Porque a gente como estudante aqui do IFSC, sabe que tem um processo, um teste, só que a gente, de verdade, a gente não sabe. A gente é aluno novo, a gente entrou esse ano na escola, e a gente queria saber como é que foi, tipo, que teste que você teve, se foi prova, se foi entrevista, como é que foi? Os editais eles abriram em março. E daí tinha que juntar vários documentos, Eu precisava me emancipar e também ter uma declaração dos meus pais que eu podia viajar sozinho. E depois de ter me inscrito, eu fiz uma entrevista em inglês, porque mesmo sendo só para Porto, que todo mundo lá fala em português, muitos outros intercambistas vão para lá também, de outros lugares do mundo. Então, quem for precisa saber um pouquinho de inglês. Então, eu passei nessa entrevista e consegui. Que bom. Uma dúvida minha mesmo. Por exemplo, eles olharam, tipo, o teu boletim, assim, pra critério de desempate? Sim, tinha que ter uma nota maior do que 0,7, mas não 0,7, tipo, maior do que 7 tinha que ser pra me se inscrever. Entendi. E quais foram os outros critérios que fizeram que você passasse nesse projeto? Eu acho que, primeiramente, eu ser do IFSC, por causa que eles têm essa filiação mesmo. E tem como alguém que não é do IFSC e também ou não? É obrigatório, né? Eu acho que do Arex, do Propicier Arex 22, que foi o que eu participei, são do IFSC, que pode ser tanto de estudante do ensino médio, tanto de faculdade. Então eu acho que é mais isso. E tinha, primeiramente, um sorteio de ordem de chamada da entrevista, e daí quem passasse na ordem e tivesse mais pra cima ia conseguir ir. E como que foi esse sentimento quando você descobriu que tinha passado? Tipo, como é que foi essa experiência, assim, de você olhar e falar, meu Deus, eu passei dentre tanta gente. Eu tava muito nervoso, eu tava meio receoso porque eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir ir bem naquele lugar? Será que outra pessoa podia aproveitar melhor esse tempo lá? Eu fiquei muito receoso com isso, porque eu ia estar sem meus pais, sem meus amigos lá. Mas, pouco a pouco, eu comecei a me acostumar com a ideia e eu percebi que não importa, eu ia me divertir, ia dar tudo certo. Sim. E outra coisa, a gente também queria saber... a gente sabe que aqui na escola também foi uma outra menina, né? Foi a Gira. Não sei se vocês foram juntos ou foi outro projeto que ela foi. Foi pelo Propicier também, só que eu fui pra Porto e ela foi pra Viana do Castelo. A gente saiu algumas vezes juntos e era projetos diferentes. Pra você se inscrever em projeto, você tem que escolher primeiramente uma cidade, e daí dentro dessa cidade vai ter alguns projetos que você pode escolher dependendo do curso que você exerce. Então, o meu de informática de Porto era tudo sobre inteligência artificial aplicada a alguma coisa específica. A minha era inteligência artificial aplicada à saúde mental. E foi isso que te levou a escolher Porto pra dentre as outras cidades? Sim, porque Viana do Castelo, principalmente, era sobre alimentos e coisas relacionadas a isso. E Porto também, mesmo não sendo a capital,
É basicamente a capital turística de Portugal. Então eu preferi ir pra lá mesmo. Outra coisa, você pagou tudo, tipo, você ganhou bolsa, você... Como é que foi essa relação, tipo, dos custos e de você tirou do teu bolso pra pagar? Eu ganhei bolsa, eu ganhei 20 mil reais Meu Deus! Nossa! pra ir. E eu já tinha ido pro Senai algum tempo atrás. Então eu basicamente não gastei dinheiro nenhum dos meus pais. Eu gastei quase todo o meu dinheiro. Eu gastei, eu acho que 25 mil nos 3 meses. Mas eles pagaram, tipo, questão de transporte, hospedagem, alimentação, foi... Tu foi... Fui eu Ué. com os 20 mil mesmo. Mas é você que administrava esse dinheiro? Ou, tipo, eles faziam toda essa parte de administração? Tipo, gastou uma passagem? Ah, esse dinheiro é próprio nosso, então eles me transferiram pro banco e daí para você fazer trocar o dinheiro para lá, eu utilizei um aplicativo, o Wise, que ele pode trocar Dinheiro. na hora ou antes, você pode trocar seu dinheiro. Então, meu pai, ele tinha acesso a esse banco para ver quanto dinheiro que eu tava gastando. E daí eu tinha um cartão e logado ele no meu telefone para eu conseguir pagar tudo lá. E como que foi, tipo, os teus pais, eles aceitaram bem a ideia de você ficar meses fora do país, assim? Meus pais, no começo do edital, eles estavam muito animados que eu fosse. Então, eles e a minha irmã, ela já foi para Portugal também com intercâmbio, também com bolsa. Então, eles estavam muito animados que eu fosse. Lá pro final, o meu pai e a minha mãe estavam meio chorosos. Então, Normal. sim, eles estavam receosos que eu não ia conseguir me virar, mas deu tudo certo. Não teve muito problema sobre isso. Tá, então agora a gente quer saber, tipo, como que foi você chegar lá, o teu processo de adaptação, tipo, o sentimento de estar lá, tipo, perceber que você estava lá sozinho e tudo mais. Foi meio difícil os primeiros dias, a primeira semana foi bem Vocês difícil. se acostumaram. Sim. Mas como a minha irmã já tinha ido, ela tinha feito uma amiga lá. Ela e outra menina foram fazer intercâmbio naquele lugar também. Ai, meu Deus. Ai, que Não em sorte. Porto, mas em Portugal, elas foram pra Lisboa. Então tinha essa amiga dela, que é minha prima de terceiro grau, eu acho. Então ela me ajudou muito nos Vocês se primeiros encontraram lá? 3 dias. Sim. Quando eu cheguei, ela que me pegou do aeroporto, porque eu não sabia como pegar metrô ainda. Então ela me buscou, ela me levou até a minha casa e ela me apresentou como fazia o metrô, o cartão do metrô, e também como ia no mercado fazer essas coisas lá. E ela era daqui, então ela foi... morar Sim, lá ela depois. era de Florianópolis e ela foi morar lá. Ela já tá morando lá faz uns 4 anos, 5. Legal. E você tem planos, tipo, de voltar futuramente ou ir pra outros lugares? Eu gostaria, porque é muito legal, né? Antes eu tinha muito medo dessas coisas, mas agora eu percebo que é uma pequena etapa da minha vida e esses 3 meses não faria tanta diferença se eu ficasse aqui, mas lá fez muita diferença. Sim. Pode falar. Então, eu imagino que na faculdade talvez eu possa entrar em outro programa de intercâmbio. Qual que foi os desafios que você, tipo, percebeu na hora que chegou, os maiores desafios? A língua vai ser diferente, tipo... A não. língua é muito difícil de entender. É tipo, eles falam muito rápido e eles... Não dá pra entender. As pessoas da faculdade eu até conseguia por causa que... Elas eu acho que são meio acostumadas e dá pra tu pedir pra elas falar um pouquinho Mais devagar. mais devagar pra entender. E eu acho que uma parte bem difícil no começo foi mais o transporte. Porque eu tinha um cartão e como eu sou menor de idade e estudante, tecnicamente, de lá, eu era de graça. Inclusive, qualquer menor de idade e estudante lá é de graça o transporte até 6 anos de você ter feito ele. Então, lá tem vários metrôs, mas a parte mais difícil é o ônibus. O ônibus tu não sabe quando ele vai passar, mais ou menos, e os pontos, alguns não são, tipo, pontos normais de ônibus, é só uma plaquinha, e o ônibus ele não tem prioridade de passar lá, então é meio difícil o ônibus, mas o metrô é muito bom lá. E quantas horas foi, tipo, de viagem, assim? Foi umas 11 horas. Foi muito tempo. Eu saí daqui de Chapecó, eu fui até Guarulhos e fiquei lá 8 horas esperando o Nossa, avião. ficou sozinho? Fiquei sozinho. Meu Deus. E daí depois eu fui pra Porto, direto. Daí pra voltar eu fui pra Lisboa e depois fui pra Guarulhos e depois pra Chapecó. Meu Deus, quanta conexão. Uhum. Tu fez tudo isso sozinho. Fiz, mas
Deu tudo certo. Eu tava muito nervoso, eu tava desesperado na volta, porque eu achava, meu Deus, eu vou perder todos os aviões. Porque eu tava desesperado. Mas como é que tu fez pra se achar dentro de Guarulhos? É enorme. Minha Guarulhos Nossa é Senhora. enorme. É que, tipo, Guarulhos tem 3 terminais. Um é dentro do país, um é dentro e fora do país, e o outro era fora do país totalmente. Então eu pensei, vai ser o fora do país totalmente. Não era o dentro e fora. Ai, Deus. Daí mas como eu tinha 8 horas, Você conseguiu se achar. eu fiquei umas 4 horinhas procurando tudo. E deu tudo certo. Tranquilo. E, tipo, eu acho que 300, tipo, tem os 3 Portões, terminais né? e 300 portões. E daí essa parte foi mais difícil por causa que só liberava qual portão 1 hora antes. E aí você tem que ficar cuidando no... Sim. Meu Deus, uma loucura. E outra coisa, onde você ficou, tipo, lá durante essa época? Você mesmo, tipo, quando você falou que administrava seu próprio dinheiro, você mesmo alugou a casa, o apartamento, ou você ficou junto com as outras pessoas do projeto, do seu intercâmbio? Eu não fiquei junto com o projeto. Eu e meus pais, eles me ajudaram a alugar um quarto de um apartamento. Então, Um Airbnb, uma coisa assim? tipo isso. Eu morava com outras 5 pessoas e nenhuma falava português. Meu Oh, Deus. Deus. Então, um era francês, alemão, sueco e italiano. Nossa, mas deve ter sido muito legal, tipo, a convivência, Sim, assim. era bem diferente. Eu morava num quarto que era, tipo, era uma sala e daí ela foi separada para 2 quartos. E daí era do lado da cozinha e daí às vezes eles me convidavam pra jogar uns jogos de lá, não vou saber o nome, mas foi bem legal. Mas você falava alguma das línguas nativas Você deles? aprendeu ou- alguma Não. que outra expressão? Como que Não você- fez nada? É muito difícil. Italiano, quando a menina falava só em italiano, dá pra entender. Francês, mais ou menos, mas o resto não tinha como Mas aí entender. como é que vocês faziam pra, Falavam tipo, inglês? Nós conviver falávamos assim? em inglês. Ah, tá. E eu acho que essa parte tava me dando muito nervoso por causa que eu pensava que eu não ia conseguir me comunicar com essas pessoas. Mas e daí eu pensei que nenhuma delas fala inglês Fluentemente. fluentemente. Todas aprenderam, então se eu falar alguma coisa errada, eles vão entender. Porque eles também estão aprendendo, eles também Sim. vão errar e tá tudo certo. E você ainda tem contato com essas amizades que você fez lá? Eu tinha um grupo com eles, só que deu sair porque eu pensei, é o grupo do apartamento, né? Deu eu sair. Mas eu fiz amizade com a intercambista que estava fazendo projeto comigo, é a Sofia Ortiz. Ela é do Brasil? Não. Ela é do Brasil, ela é de Floripa, do IFSC, de uma cidade próxima de Floripa. Palhoça? Palhoça. Então eu fazia projeto com ela, e daí a gente é amigo ainda. E ela, a Luísa, fiquei mais amigo da Júlia, que é daqui, e outra Luísa, que também era de lá. Mas e o processo, tipo, de adaptação da cultura? Porque a gente sabe que tipo, tem diferentes culturas, inclusive tem uma rivalidade entre os países na internet, assim, como é que foi essa adaptação? Como que foi É real a conviver? rivalidade ou é só uma coisa de tipo, especulação, assim? Eu não sei se a rivalidade é real naquela cidade. Por causa que Porto é muito turístico e tem muito intercambista. Então eu acho que as pessoas de lá são muito mais acostumadas com isso. Mas ninguém nunca me tratou mal lá. Me trataram mal só em Paris. Mas é normal. Eu também já vi alguns casos, tipo, que falam que Paris é muito preconceituoso, assim, ela é um povo meio... Mas você quer falar sobre o caso em Paris? Ou... Eu posso falar, eu acho. Eu fui viajar para Paris, então eu ia ficar 3 dias lá, mas só um dia eu ia turistar por lá. Então eu ia sair de Porto de tarde, ia chegar lá de noite, ia para um hostel e depois eu ia ficar um dia inteiro e não compensava eu pegar um hotel lá. Então compensava eu ir dormir no aeroporto. Foi essa história que você falou que você Exatamente. Deus do céu. O problema é que quando eu cheguei lá, eu peguei 1 hora de trem, 2 horas de trem para chegar lá. Era já 11 e pouco e eu ia ficar até às 6 da manhã no aeroporto. Quando eu cheguei lá, aquele aeroporto específico fechava de noite. Meu Deus. E tava tipo 6 graus. E daí as pessoas do aeroporto de seguranças, eu pedia para eles informação. E eles não me davam informação, eles me ignoravam. Meu Deus. Daí eu consegui pedir para uma moça que também estava esperando lá, por causa que eu acho que ela também ia Também tava- ficar lá. E ela disse que tinha um hostel ali perto. E daí eu pensei, eu não vou pagar o hostel, mas eu fico na área de convívio, lá na frente. Porque eu já tinha feito isso na Itália. Então eu fui lá, e quando eu cheguei lá, eu tava desesperado porque tava chovendo, eu tava meio molhado, então eu sentei na área de convívio para carregar meu celular.
E o homem me expulsou de lá, porque eu trazia riscos a ele. Meu Deus. Mas a questão do preconceito é Uhum. forte. A gente que não passa por isso todo dia, a gente tem um choque, assim, quando a gente... Sim. E como é que você fazia pra conciliar, tipo, o tempo de estudo lá e ver o lugar, tipo, você conseguiu fazer viagens ali entre os países, conhecer pontos turísticos, ver os lugares? E como é que você também, depois de responder essa pergunta, se você puder falar, como é que foi, tipo, pro trabalho do IFES, que aqui, tipo, aqui de Xanxerê, como é que foi essa parte? Essa parte foi... Eu já tinha combinado com alguns professores daqui para já me mandarem algumas atividades atrasado. Então, a Prof. Joyce, ela já me mandou 4 atividades que era para eu fazer no tempo inteiro que eu tivesse lá. Uhum. Então, eu adiantei essas atividades da Prof. Joyce e já não tinha mais essa matéria. Algumas outras matérias elas me mandavam normalmente no começo da semana para eu acabar até o final de semana. Então, era tranquilo para eu conseguir conciliar essas coisas, porque algum desses dias eu não ia ter alguma coisa para fazer. Então, acho que foi isso. E aqui do curso de informática do IFSC mesmo, Uhum. não tinha muito como eu fazer lá, né? Por causa que, como que eu ia desmontar um computador? Lá. Então, eu tô fazendo agora algumas aulas extras aqui, então eu fico de tarde e eu faço as atividades de tarde mesmo. E como que era a tua rotina, o teu dia a dia durante esse tempo que você ficou? O dia a dia, nos primeiros meses, eles eram... Eu saía todo dia, tipo, da minha casa pra ir num lugar por causa que eu sabia que eu ia ter tempo de fazer as atividades outros dias, então a primeira e segunda semana eu ia todo dia para algum ponto turístico de Porto. Então eu ia pro Jardim de Cristal, a ponte, Sim, pra conhecer. para conhecer mesmo. E só na segunda semana que começou o meu projeto de verdade de lá, por causa que o meu professor ele estava viajando. Então quando ele voltou, eu fiz a primeira reunião com ele. Então as primeiras semanas foi muito mais fácil e já a minha rotina que sucedeu depois, eu normalmente eu fazia as atividades de tarde, e daí mais pra tardezinha e noite eu saía de casa e com uns amigos de lá. E nos finais de semana eu procurava comprar uma passagem de Flixbus, que é muito comum lá, que tu paga um ônibus pelo celular mesmo. É bem baratinho pra lá. E eu ia pra uma cidade vizinha. E como é que você fazia no projeto lá? Tipo, com o que vocês trabalhavam? A gente é de informática, a gente talvez entenda um pouquinho, assim, não sei se os ouvintes vão entender, mas se você quiser falar um pouco sobre. O meu projeto ia aplicar da saúde mental. Então, eu com o meu coordenador, primeiramente a gente escreveu o projeto, porque ele não estava ainda sendo aprovado como ele seria. Uhum. Então, eu, Sofia, o meu coordenador, o Constantino, a gente escreveu ele. E esse ano ia entrar um programador, então não ia precisar programar o aplicativo. Então, o que eu precisava fazer era os diagramas de como funcionaria ele, coisas parecidas assim, os requisitos, os funcionais e não funcionais. E eu também ajudei muito a Sofia a fazer o design do aplicativo, porque tinha que ficar pronto até o final do ano. Ah, então era mais a parte, tipo, burocrática, assim, do Sim, era negócio. mais burocrática, porque esse ano inteiro ia ter um programador, então não tinha necessidade. E deu tudo certo com o projeto? Deu tudo Ele tá certo. funcionando hoje já ou ele ainda vai... Ele vai acabar de ser... Ele vai ser lançado para teste no final desse ano. Então ele vai ser lançado em algumas universidades de lá, de Roma e Grécia lá. E a Sofia estava conversando dele também ser lançado em Palhoça para testar também com outro país. Com as pessoas aqui, tipo, do Isso. Brasil e tudo mais. E agora, tipo, o que que você acha que foi, tipo, o que você, tipo, levou da viagem, assim, o que você aprendeu, tipo, de mais importante, assim, na viagem? Que eu consigo fazer tudo o que eu quiser sozinho. Então, mesmo as primeiras semanas eu tendo meio desesperado para o que eu ia fazer, eu conseguia fazer tudo no meu tempo, e eu conseguia ser independente bastante para ir para outro país sozinho, de ir para outras cidades a hora que eu quisesse. Então eu conseguia fazer tudo e eu não fui roubado, não teve nenhuma dessas incidências. A gente tem, não sei se é real, enfim, mas tem aquele meme, assim, que fala, tipo, das meninas lá na França que eles roubam as mochilas. Que Sim, lá tem muito. Quando o metrô fecha, eles avisam que pode ter gente roubando. Não. É bem desesperador. E para entrada do metrô da França, de Paris, tem um cartão, então tu precisa passar o cartão e daí tem uma catraca que passa e do outro lado vai ter policial para ver se tu realmente passou pela catraca.
Nossa. Como é que é, tipo, a infraestrutura? Deve ser outro mundo, tipo, ou não? É uma cidade, assim... De Porto ou de Paris? De Porto. Pode contar, tipo, de toda Tá, a eu cidade que conto. você foi. De Porto, a cidade é dividida em duas partes, que é a cidade nova e a cidade velha. Eu morei na cidade nova por causa que era perto da faculdade. Então a arquitetura da cidade nova é meio chatinha. Tipo, é uns prédios liso com umas janelas quadradas. É tipo, sem sacada, sem nada. Já a cidade nova é o que a gente normalmente vê demonstrado mesmo. Que é aquelas casas Arquitetura enormes, mais- antigas, mais aqueles antiga. casarão com estátuas e tudo mais. E em Paris, toda a cidade que eu vi era toda antiga. Com uma arquitetura mais Isso, bonita, toda. turística. Isso. Tinha, tipo, várias flores nas sacadas, e as sacadas eram tudo enfeitada. E eu descobri, eu não sabia, que tem uma lei que eles não podem exceder um número específico de andares no prédio. Por isso que Paris tem todos os prédios baixinhos, por causa que é pra não tapar a torre. E é verdade que lá não tem elevador? Tipo, que a maioria dos prédios lá tem escada? O que eu fui tinha um elevador, mas eu usava escada por causa que ele era muito velhinho. Mas já eu nos lugares turísticos que eu fui, eu sei que a torre tem elevador. Eu não entrei na torre porque é meio caro. Mas eu entrei dentro. Eu subi no Arco do Triunfo e lá não tinha elevador. É uma subida tudo por escada espiral mesmo. Voltando um pouquinho, se você fosse dar um conselho pra você do passado, antes de entrar em toda essa experiência, o que você diria assim? Pra eu não me preocupar, que os meus amigos vão estar esperando quando eu voltar e eles vão me preocupar quando eu estiver lá. Meus pais também, que eu posso conversar com eles quando eu estiver lá, quando eu tiver algum problema, eu podia ter conversado lá. E também que caso alguém queira fazer o intercâmbio, mesmo fazendo emancipação, tu tem que levar pelo menos uns 5 documentos dos teus pais autorizando. Por causa que lá não tem emancipação, então não tem como tu provar. E tem alguma experiência assim que te marcou durante, ou algumas experiências que queira compartilhar com a gente, tipo, que te marcaram, positivamente ou não? Positivamente, eu acho que foi em um almoço. A Sofia me convidou por causa que lá no ISEP tinha almoço a 2,75 euros. Então eu fui almoçar lá algumas vezes. E eu acho que me marcou por causa que eu achava que as pessoas iam ser muito antipáticas. Mas eu fui lá, eu conversei com as pessoas e daí de noite eu saí com elas para ver o pôr do sol. Todas foram muito simpáticas comigo. Então, então, eu acho que é porque dava pra fazer, eu não precisava me preocupar e todas as pessoas lá vão te tratar bem, se você tratar elas bem. E a questão da cultura lá, tipo, comida, assim, é parecido com aqui, é diferente? Comida, pelo que eu percebi, lá não tem muita comida própria. É tipo comida de outros lugares, tipo, lá a única comida que eu conheço que é própria deles é a francesinha e o pastel de nata. Mas Francesinha? francesinha é a comida nacional de Portugal e o nome é francesinha. Mas o que é, tipo... É tipo, não é muito criativo, mas é tipo um sanduíche com vários tipos de carne. Então tem presunto, tem carne de gado, tem frango, com 2 pão, um ovo em cima, batata frita e um molho de francesinha que eu não sei o que é. É um que eles botam. x-tudo. É um x-tudo, mas com um pão de forma e com ovo. E um molho, o molho é bem bom, tipo, é uma mistureba que eu não sei o que é. Sim. Mas então, tipo, eles não têm um prato típico que nem a gente. Eu acho que o único prato típico é a francesinha, o pastel de nata, e o pastel de bacalhau. Porque lá tem muito bacalhau. Peixe, né? Você chegou a comer um croissant em Londres? Em Londres. Em Londres? Me perdoe. Eu comi um croissant em Paris. E o croissant de lá é bem diferente do daqui. Eu não tinha a menor ideia que croissant de verdade era daquele jeito. Dizem que é sem recheio, né? É, sem recheio e, tipo, ele é crocante. Tipo, ele é tipo um pão crocante, meio docinho. Mas é gostoso. Mas pra mim, croissant tem de chocolate. Tem que ter chocolate. Eu prefiro muito mais o de chocolate do que aqueles. Sim. Nossa, do Catibus aqui, minha produção. Nossa, E como é que foi quando você voltou pra cá, tipo, pra agora com os professores? Agora você falou que você tá fazendo repondo, né? Mas você contou assim pros seus colegas, eles ficaram... Como é que foi a reação das pessoas? Eu falei mais com meus amigos. Agora eu sou usado de exemplo em todas as aulas. meu Deus. Eu sou usado de exemplo por causa do intercâmbio.
E os professores, tinha alguns que não me mandaram naquela época por causa que eu tenho um prazo de quando eu voltar pro Brasil, eu tenho 6 meses para escrever, tipo um PI, um TCC. Mas é Do um pequeno intercâmbio. TCC, é tipo 40 linhas, 30 linhas. Então eu tô fazendo agora. Mas como alguns professores não me enviaram atividade para lá, eu tô fazendo esse trabalho como uma nota desses professores. Então eu vou enviar para eles. Mas já MMC, banco de dados e PES, que é matérias de informática, eu tô fazendo mais coisas aqui, tô repondo atividades aqui mesmo. E tu acha que essas reposições, tipo, estão afetando o teu desempenho nas matérias ou tá sendo tranquilo? Ah, eu acho que tá sendo tranquilo porque MMC eu consigo fazer com os computadores e eu vou aprendendo mais ou menos. Eu acho que a que mais afetou foi mais sobre PES, que é a programação. Mas eu acho que tá dando tudo certo, eu consegui fazer os trabalhos, então tudo bem. E o pessoal do segundo ano estão fazendo PI, né? Você vai fazer o trabalho também? Pra quem não sabe, o que é PI é um projeto integrador. Isso. É um trabalho que nós aqui do IFES, que a gente faz no segundo ano, que é um projeto Informática faz no que, segundo é, ano. que todos os cursos eles fazem no segundo ano. Informática. E no terceiro ano a gente conclui o projeto e a gente faz nós informática, a gente faz um site, um aplicativo, um hardware, alguma coisa assim, ou em alimentos, os outros cursos também. Eles fazem peças, e, enfim, eles apresentam o projeto no terceiro ano. Aí agora, seguindo pra pergunta da Isa. Como eu fiquei só 3 meses fora, a parte inicial do PI eu fiz tudo com os meus colegas. Então, o meu aplicativo é o Casu daqui. Então, esses 3 meses aqui foram mais para conclusão e apresentação. E eu fiz a última apresentação do PI, porque como teve a greve, nós estamos tendo aula nesse começo de ano do segundo ano. Então, eu apresentei, então eu tenho nota de PI e eu sei o que vai ter no aplicativo, então tudo bem. Ah, então tá tranquilo. E tava passando aqui umas fotos antes. Talvez quer explicar pra nós onde que é essas fotos, quem tá nessas fotos. Tá, essa foi uma viagem planejada com os intercambistas de lá, de lugares diferentes. Aí a Torre Eiffel. Foi você que tirou essa foto? Fui eu que tirei essa foto. Nossa, qualidade é que deve ser lindo também, né, ver o pessoal. É muito bonito lá. Eu vi o pessoal falando que idealizam muito a Torre Eiffel e daí chegar lá e é uma torre. Você sentiu isso também? Ah, eu não senti muito por causa que eu sabia o que ia ser. E eu tava muito feliz de estar lá. Então, mesmo eu não consegui ver a Torre Eiffel de dia, eu vi uma foto de longe dela de dia. No caso, eu tirei uma foto dela de longe de dia, em cima do Arco do Triunfo. Mas é porque Paris tem muita coisa. E eu fiquei só um dia. O Louvre dá pra tu ficar um dia, 2 dias que inteiros. Você não vai conseguir ver. Você Isso. chegou a conhecer o Louvre? Eu fui no Louvre. Eu fiquei lá 2 horas andando. Foi batalhador. Chegou a ver alguma obra conhecida? Tipo, você chegou a ver a Mona Lisa? por Sim, eu exemplo? vi a Mona Lisa. Ela é minúscula, ela é muito chatinha, inclusive. Sério? Atrás, tipo, na frente da Mona Lisa tem um quadro que é uma parede inteira, tipo, enorme, que é aquele... que é um casamento, que tem muita gente comendo. Eu não sei se vocês vão saber. Acho que não. Mas é um quadro muito bonito, muito maior, mas a Mona Lisa tá em destaque. Eu vi também a estátua de Hera, não, da Afrodite lá, que é aquela estátua famosa. Viu aquele quadro famoso dela também. E a Viu... noite, Desculpa, noite Estrelada, você chegou a ver? Não sei eu se não é. achei lá. Eu não vi nenhum quadro do Van Gogh. Não consegui achar. Sério? Não consegui achar. Então, você, tipo, na próxima intercâmbio, quais coisas você faria de diferente, sabe? Tipo, Eu acho que lugar você escolheria aí, essas coisas. o lugar aí eu não tenho muita ideia de qual seria o lugar. Mas eu acho que eu ia me adaptar, me planejar para pagar já as viagens que eu ia fazer lá dentro antes. E me planejar de toda semana, pelo menos, eu ir para algum lugar diferente. Porque teve algumas semanas que eu fiquei postergando e não consegui fazer nada. E agora, tipo, o que você sente dos outros intercambistas? Tipo, eles te trataram bem, assim, tudo certo? Pô, todos me trataram muito bem, eu fui muito acolhido pelos outros intercambistas. Eles chegaram, alguns chegaram um mês antes, uma semana antes, só a Júlia que chegou uma semana depois. E todas as pessoas que eu conheci de intercambistas me trataram bem, me acolheram e eu fiz amigos até hoje. A gente, por que vocês não foram juntos, assim? Uma pergunta minha mesmo. Porque, tipo, vocês se conheciam aqui no Eu e a campus. Júlia? É, Ah, a gente tinha conversado sobre isso antes,
Mas a viagem de Viana do Castelo e a viagem de Porto eram coisas diferentes. Era tipo, Assim, ia ficar mais caro também. ia ficar mais caro pra ela ou pra mim. Então eu peguei direto pra Porto e era barato, mas ela teve que pegar primeiro pra Lisboa pra depois ir pra Viena. Então não ia dar os dias bem certinho de a gente conseguir junto. A gente queria chamar ela também pra vir aqui, só que eu acho que deu um conflito aí de horário. Como é que foi? Você sabe um pouco sobre o projeto dela, talvez, pra falar um pouquinho? O projeto dela não tem. Eu acho que era a análise de algumas plantas da praia. Eu acho que é um negócio assim. Acho Eu não que tenho é muita mesmo. ideia. Mas o lugar onde ela estava era muito legal. É uma cidade bem pequena. Mas lá tem praia, ela tem tudo e eu gostei muito de visitar lá Na também. cidade que você foi, tem praia? Não tem Tem. geografia. O Porto, ele, mesmo o nome sendo Porto, ele não tem. O Porto não fica em Porto, fica numa cidade vizinha. Então a praia é totalmente limpa. Tipo, a praia ela é muito bonita, mas tu não pode entrar nela, porque tu morre afogado. Ai, meu Por causa Deus. do sal? Não, é porque lá, tipo, a areia é muito mais grossa. Então, quando a onda bate, ela faz um solavanco, tipo, tem a praia, e daí tem um buraco assim, e daí tem o mar. Ah, daí é muito fundo aí. Isso, e daí dá problema. Mas nem surfistas, nada? Em surfista tinha mais em Viana do Castelo. Lá tem até curso de surfista. Lá eu fui num. Como que é o nome daquele barco? Caravela? Não, é tipo um barco. Jet ski, é um jet ski grande, não sei o nome. Eu fui lá que Iate? tava. Não, é uma lancha, é tipo uma lancha. Que tava tendo o dia da Polícia Militar de Portugal, um negócio assim, então era de graça. Então a gente foi. Entrando nisso, você comemorou algum feriado, tipo, de lá, assim, alguma data lá? Sim, tem a festa do outono, que é tipo Halloween, mas não é Halloween, é quando começa o outono lá no outono. Então tinha um lugar que normalmente é pago pra você entrar, mas esse dia era de graça e tinha música ao vivo. Música horrível ao vivo, mas tinha música ao vivo. A cultura musical lá é diferente? Tu gostou? Como é que A é? cultura musical de lá, eu acho que eles ouvem muita coisa do Brasil e as músicas de lá não eram do meu gosto, mas não eram músicas muito boas. Que estilo que era? Tipo, Não sei. É tipo, sabe Despacito? Música mais latina, assim. Música meio estranha. meu Sim. Deus. E outra coisa, como é que é a visão das pessoas de Portugal, tipo, do Brasil, por causa da questão da colonização, assim? Será que, tipo, pensam, meu Deus, a gente colonizou eles, a gente roubou eles, tipo, questão de roubar ouro, é Eu brincadeira. acho que, tipo, eles não têm se muita importam. noia com isso, mas eu acho que eles não conhecem nada do Brasil. Porque, tipo, toda vez que eu conversava com alguém de lá, eles me perguntavam coisas sobre. Tá bom, então, como é que... Você tem alguma outra história, assim, legal que você quer contar pra nós? Eu não consegui entrar num lugar de comida porque eu tava de calção. Meu Deus. E eu não tenho. Ai, eu quase perdi o meu voo pra vir pra cá. Eu já fiquei preso dentro de um metrô. Conta essa história pra nós. Porque eu tava em Lisboa. Por causa que depois de Lisboa eu ia pra Paris. Nossa, essa viagem foi um caos enorme. Mas quando eu fui entrar, tem o cartão de Lisboa. Pode ter ou ser cartão de trem ou ser cartão de metrô. Eu ia pegar um trem. Então, quando eu fui pra lá, a imagenzinha na minha cabeça era de um trem, mas era de um metrô. Então, eu entrei lá e eu não conseguia sair porque meu cartão não tava me deixando sair. Então, eu fiquei meia hora lá desesperado porque as pessoas, elas passavam muito rápido. Então, eu não conseguia pedir pra elas pra eu conseguir sair de lá. Então, eu fiquei preso por meia hora. E daí o que Meu Deus. você fez? Você quase perdeu Eu- o teu voo por causa disso ou foi por outra coisa? Eu quase perdi o trem. Eu, tipo, cheguei nos últimos minutos de chegar no trem. E uma mulher, ela tava... tava mais lentinha do que as outras pessoas, então quando ela passou, eu pedi ajuda dela para ela me passar o cartão pela catraca para eu conseguir entrar. Ai, que bom que até ajudou, né? Porque Isso que é bom. tem gente que é meio mal-humorada. Ou, é uma coisa de lá, eles estão sempre com cara de triste. Tipo, eles são muito mais apressados. Eu achava que eu era rápido. Mas depois de conhecer as pessoas de lá, meu Deus, todas vão correndo pro metrô, todas, tipo, seguram as portas, todas são bem carancudas. Eles falam que o Brasil tem essa questão, tipo, de felicidade, assim, tipo, de você tá sempre sorrindo, alegre. Uhum. É todo mundo muito animado, né? Sim.
E a questão do poder aquisitivo, tipo, de lá, como é que é? Você sentiu que, tipo, lá você consegue ter mais questão de compra, assim? Ou que aqui é, tipo, mais ou menos igual aqui, parecido? Eu acho que trabalhando lá e, tipo, você ter certeza que tu consegue um trabalho lá, eu acho que é bom viver lá. Por causa que o salário mínimo é 700 euros por mês. Isso é muito. Tipo, por ano tu consegue viajar duas, três vezes para fora do país. Sim, Mas se você for lá com o dinheiro do Brasil, eu acho que não. não tô bem. Eu acho que se tu se cuidar, tu consegue gastar o dinheiro bem certinho. Porque lá tem muito a marca do mercado. Tipo, eu ia no Pingo Doce, que é o mercado, e tinha salgadinho do Pingo Doce, tinha sabão do Pingo Doce, tinha todinho do Pingo Doce. Então, essas coisas do mercado são muito mais baratas do que todas as outras. Então, se você pegar mais essas coisas que são mais baratas, você consegue se manter. E são gostosos iguais? Não Sim. interfere? Não interfere muito. Tipo, eu achei bem bom as besteiras dela. E quando você voltou pra cá, como que foi, tipo, a recepção dos teus amigos, da tua família? Ah, eu cheguei, eu falei errado antes, eu fui pra Floripa, e Floripa meus pais foram me buscar. Então, quando eu cheguei, eles choraram, e foi coisa assim. Eu tava na casa dos meus tios, então foi muito bom. E eu acho que aqui foi muito receptivo. Porque meus amigos são muito legais, falando assim. Então, eles perguntavam, eles eram curiosos sobre isso. E quando eu tava nervoso pra ir, eles fizeram, tipo, uma surpresa, uma festa surpresa pra mim. Eles me deram presente, me deram camisa, me deram coisa, então pagaram mini pizza. Não mini pizza, pizza em metro pra mim. Bom, a gente tá encerrando, então um conselho que você poderia dar pra quem tem essa vontade de fazer um intercâmbio, pra quem quer participar. Saiu hoje os resultados do edital que teve esse ano, né? Então, um conselho. Ah, não precisa ter medo pra nada. Se você se cuidar, se você conseguir fazer as coisas, você vai conseguir. Então, não fica receoso de querer ir. Olha bem o edital, tira 5 cópias de cada coisa que nada vai dar errado. A Guilherme me contou que agora você pode ir maior de 18, né? Tipo, não tem mais como você se emancipar e você ir, né? Ela tava me falando outro dia no ônibus. Eu acho que do PCE não. Eu não sei se tem outros editais que você consegue ir sendo menor de 18, mas eu acho que até se você for no terceiro ano, normalmente as pessoas têm 18 anos, eu acho que consegue. A gente não vai poder ir porque a gente ainda é Flórida, a gente não vai mais conseguir. É uma coisa legal, que tipo, é uma experiência importante, né? Porque, meu Deus, se você tem a oportunidade de você ganhar, tipo, ganhar um dinheiro pra você ir pra fora, é uma coisa... Uhum. Imagino que seja interessante ir também em universidade. Eu tenho vontade de fazer fora a universidade. Você sente, tipo, lá fora tem um apoio legal pra você, tipo, lá as pessoas lá, é uma coisa boa a gente fazer faculdade fora, não sendo em Porto, por exemplo, você visitou outros lugares, né? Você acha que, por exemplo, não sei se você foi pra Itália, Sim, lá na Itália, eu já vi alguns programas tipo, de intercâmbio, você falando outra língua, você acha que vale a pena? vale muito a pena para ir para Itália. Tipo, as pessoas da Itália são muito parecidas com os brasileiros. Tipo, todo mundo é muito animado. Eu fiz amizade com um italiano no hostel, então eu acho que... E também essa cidade mais turística, elas normalmente são mais acostumadas com isso. Então eu acho que não vai ter preconceito sobre isso, a não ser Paris. E essa questão, tipo, econômica, ali de você fazer faculdade pra fora, se você acha que você, passando um tempo lá, não sei se você chegou a ver isso, mas você consegue, tipo, conciliar, por exemplo, um trabalho junto com a faculdade morando fora? Eu acho que tu consegue. Por causa que lá a faculdade ela só começa, eu acho que às 9, e elas vão depois da tarde. Então, se você arrumar um trabalho de noite, você não vai ficar cansado de dormir pouco, porque tu pode ficar até às 9 dormindo. Que dinâmica diferente, né? Seria E bom adotar. também algumas faculdades de lá tem casas dentro da faculdade, tipo, apartamentos dentro da sim. faculdade. Então, tu já tá na faculdade quando tu acorda. Sim. E outra coisa, você pensa em ir, tipo, fazer faculdade agora? Você comentou antes, mas você quer ir, tipo, você pretende, você já fez planos, alguma coisa assim? Aí é uma faz difícil. Eu não sei ainda o que eu vou fazer na minha vida. Mas eu tenho certeza que eu vou fazer a faculdade aqui no Brasil. Mas eu gostaria de fazer programa de intercâmbio por essa faculdade. Por exemplo, a minha irmã, ela fez programa de intercâmbio pela faculdade e ela ficou 6 meses lá. Então já é bastante tempo. Sim, quase mais que você, no caso.
Desculpa, quanto tempo você ficou? 3 meses. Mas aí você, tipo, sabe mais ou menos uma área que você quer seguir ou não tem ideia? Eu não sei. Você não se identificou com informática? Eu gosto muito de informática, mas eu não. Mas agora tá ficando muito competitivo, então eu não tenho certeza que eu consigo suprir essa demanda. É, a gente também, agora a gente tá aprendendo e a gente, meu Deus, tem tanta coisa que a gente ainda não sabe que a gente tem que aprender, que também se troca um pouquinho, mas eu também gosto da área. E é uma coisa que, tipo, a gente fala, cada esquina tem alguém da TI, né? Inclusive, os professores falam, tem bastante emprego, mas pouca gente capacitada. Isso é. Bom, então você tem mais alguma coisa, algo que você queira falar pra gente, pros nossos ouvintes? Se você tem alguma coisa diferente, assim, alguma coisa da cultura, alguma experiência, só que você ainda não falou pra nós, mas que você acha que é legal de falar. Eu não falei da minha viagem total da Itália, então eu só vou falar brevemente, assim. Primeiro eu fui pra Pisa, onde tem a Torre de Pisa, e eu fiquei num hostel onde era literalmente do lado da Torre de Pisa. Então dava pra ouvir ela pela janela. Meu Deus. Eu fui pra Pisa, depois eu fui pra Florença, que é outra cidade muito bonita lá, que tem Uma fonte, eu acho, né? tem a ponte muito famosa e tem aquela estátua do homem, assim, é de lá. Eu fui pra Roma e depois eu fui pra Lucca e Pisa de novo. Você foi, então, foi pra Itália, foi pra Porto, pra Portugal. Você foi pra França, que você falou. Você foi pra mais algum outro lugar? Eu queria ir pra alguma cidade perto porque a Espanha é praticamente do lado de Portugal, né? Sim. Mas eu não consegui pagar muito barato, por causa que os Flixbus pra ir pra Espanha estavam muito caros. Dava uma passagem pra Paris, então eu fui pra Paris. Sim. Você foi pra Paris de avião? Fui de avião mesmo. Eu fui pra Beavais, daí de Beavais eu peguei um trem pra Paris. E a comida italiana, tipo, o que você achou da cultura? Eu achei muito bom. Ah. Eu comi pizza de lá. E, tipo, normalmente dizem que a pizza brasileira é melhor. Eu acho que, tipo, um frango com catupiry talvez seja melhor. Mas a pizza de lá é muito gostosa. Tem sorbet, que é muito bom lá. E O que é o sorbet? É tipo um sorvete só que com gelo ou sem leite. Mas alguns de leite, tipo, tem de Kinder ou, sei lá. Não tem de Kinder Ovo lá, no caso. Mas tem sorvete dessas coisas também. Não. Você tomou gelato? Tomei gelato. Muito bom também. Que você, não sei se você pode falar, mas não puxando para um lado, mas como é que é, tipo, a política lá? Tipo, você é um... Eles fazem eleição e tudo mais, igual você me falou sobre isso. Eu via alguns telão sobre essas coisas, sobre política e tudo mais, mas eu acho que a principal coisa política que eu vi foi quando eu fui para Roma e tinha uma manifestação na frente do Coliseu. Então eu não consegui ir naquele dia por causa que tinha uma manifestação com milhares de pessoas lá. Teve alguma coisa que, tipo, você chegou lá e te deu um choque cultural, assim, diferente aqui no Brasil? Eu não sei, na verdade. Eu acho que é muito mais essa coisa das pessoas serem muito fechadas e a comida de lá é sempre ensacolada e mesmo tu precisando pagar a tua sacola, toda a comida de lá, tipo, se tu for comprar uma sacola com bolacha, toda a bolacha individualmente vai ter um plástico. Então isso me machucou bastante. E essa questão da, tipo, poluição, assim, isso deve... Sim. Ele Não tem... não pensa diferente. Bom, então estamos finalizando o nosso episódio. Agradecemos muito você ter vindo. E espero o pessoal do Instagram. Siga a gente no Instagram, @Tirei. E temos avisos. Bom, semana que vem, dia 20, acaba o calendário acadêmico do curso técnico integrado do ano de 2024. E ele volta dia 15 de março para o ano letivo de 2025. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Beijo.